E eu escolhi a administração de empresas porque eu sempre achei que a administração ela traz um leque muito grande de oportunidades, de caminhos para poder você escolher um e seguir. A gente está aqui com a Marcele Lemos, que é CEO regional América Latina na Coface, mais uma administradora aqui no nosso ADM.co. Marcele, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer enorme estar aqui hoje com vocês. Bom, para a gente começar o nosso programa, né, eu tenho certeza que muita gente que está nos assistindo não conhece ou não conhece muito o mercado de seguro de crédito. Começa o programa explicando para a gente como ele funciona e qual o impacto, né, que esse mercado tem na nossa economia. Bom, o seguro de crédito, ele é uma proteção para os recebíveis das empresas, né? De uma forma bem ampla falando. Então, vou dar um exemplo. Se uma empresa faz uma venda de uma mercadoria para uma outra empresa e dá um prazo de pagamento, digamos, de 180 dias, como exemplo, e em 180 dias, a empresa que comprou a mercadoria, ela não consegue fazer o pagamento, ou porque ela entrou em recuperação judicial, ou porque ela teve um problema financeiro e não conseguiu gerar o capital para poder fazer frente a essa dívida. É para isso que funciona o seguro de crédito. O seguro de crédito, ele vai cobrir essa inadimplência. Então, se em 180 dias a empresa não receber esse montante, a seguradora vai indenizar o segurado que contratou essa cobertura de seguros, e aí a seguradora vai ser subrogada a esse crédito, e aí a gente vai entrar com a ação de cobrança, né, e ação judicial, se for necessária, para reaver esse crédito. Então, basicamente, o seguro de crédito ele é uma cobertura para o recebível que é proveniente de uma relação mercantil entre duas empresas. Essa relação mercantil, ela pode ser tanto entre empresas brasileiras, uma empresa brasileira vendendo para uma outra empresa brasileira, ou também como uma empresa brasileira vendendo para uma empresa no exterior, e aí é o seguro de crédito à exportação. A gente também tem essa cobertura, tanto do seguro de crédito interno, que aí é o mercado doméstico, quanto para o seguro de crédito à exportação. Mas, na verdade, o seguro de crédito ele vai além de somente essa cobertura desse recebível. Por quê? Porque ele acaba trazendo alguns benefícios também para a companhia. Digamos que a empresa ela quer explorar mercados novos, né? Então, digamos que ela vai explorar ou no Brasil ou no exterior. O que a Coface faz? Ela vai passar para a gente, a empresa passa para a gente a lista desses potenciais clientes, né, que ele quer fazer a venda. Nós vamos fazer uma análise de crédito baseado naquele montante que ele quer vender para essas empresas lá fora. Nós vamos fazer a análise de crédito, nós vamos conceder um limite de crédito, e esse limite de crédito, ele é um limite de crédito rotativo. Vamos pensar no cartão de crédito, né, que a gente paga o cartão e você tem o seu limite de volta. É basicamente igual. À medida que a empresa for pagando as faturas, o limite ele vai restabelecendo e novas vendas poderão ser feitas. Então, esse limite que a gente aprova para essa empresa lá fora, ele tem uma duração aí de 12 meses ou 24 meses, dependendo do período da apólice. E esse limite de crédito, obviamente, ele é monitorado pela seguradora. Então, quando o cliente ele compra, ele adquire o seguro de crédito, ele tem a análise de crédito, ele tem o monitoramento desse crédito, porque a gente está sempre recebendo informações atualizadas da empresa e olhando a evolução financeira da empresa. Se alguma fragilidade é identificada, imediatamente a gente informa ao nosso cliente, né, porque toda a nossa carteira como somos nós, pessoas físicas no banco, né? Todos nós temos um rating no banco, então um score. Então, dentro da Coface também, todas as empresas em que nós atribuímos o limite de crédito, que estão na nossa base de clientes, de devedores, elas têm um score. E esse score ela vai variar de acordo com as informações que a gente vai recebendo da empresa.
Então, se a empresa teve uma redução nas vendas, se ela teve um prejuízo, esse score ele é reanalisado e ele é revisado. E o nosso cliente ele recebe essas informações, né? Então, ele tem uma carteira de cliente que ele tem o limite de crédito aprovado pela seguradora, todos com score, e ele consegue ver quando reduziu ou quando aumentou o score, para poder ele também dar o direcionamento para a área comercial dele, para quem ele deve vender mais. Aquele que tem um score, e o nosso score ele vai de 0 a 10. Então, aquela empresa que tem um score maior, quer dizer que ela tem uma menor probabilidade de default. Então, provavelmente, aí daria para a área comercial estar focando mais nas vendas, né? Porque aí é uma empresa que tem uma menor probabilidade de default, uma maior capacidade de pagamento. Então, esse também é um benefício muito interessante do seguro de crédito. Além disso, como eu falei, levando o seguro de crédito, está também junto com ele um guarda-chuva de serviços, né? Então, a gente também, se quando há inadimplência, a gente faz o serviço de cobrança amigável e também o judicial quando é necessário. Então, isso tudo está dentro desse pacote. Outro benefício importante que vale a pena mencionar aqui é que o seguro de crédito ele pode ser utilizado como uma garantia para operações financeiras. Então, se uma empresa ela quer vender seus recebíveis, digamos que ela tem recebíveis que vencem daqui a 100 dias, e ela quer antecipar esses recebíveis, e ela vai fazer uma operação financeira com uma instituição financeira, ela pode oferecer a apólice de seguro de crédito como garantia para essa instituição financeira também. Que aí é um outro benefício super importante que é agregado aí também ao seguro de crédito. Uma curiosidade, né, diante de toda essa sua explicação que deixou muito claro, né, o que é o mercado de seguro de crédito, a pandemia, né? Você falou que várias empresas acabam passando por situações inesperadas e a gente viu recentemente isso, várias empresas que não estavam preparadas, né, sendo pegas de surpresa. Como é que foi esse período para vocês e de que forma, né, as empresas conseguiram utilizar o mercado de seguros de crédito para se reerguer? De que forma, assim? Você já deu alguns exemplos, mas como é que vocês acompanharam essa movimentação? Acho que a melhor colocação é essa. Como é que a Coface acompanhou essa movimentação das empresas nesse momento de se reerguer, né? Já que a pandemia, com a chegada da vacina, está se atenuando, mas a gente ainda está nesse momento, infelizmente. Maria Rita, você sabe que uma coisa muito curiosa para todos nós no mercado de seguro de crédito, e aí eu não falo só no Brasil ou na América Latina, mas eu falo para o mercado de seguro de crédito no mundo inteiro, que foi uma grande surpresa. Bom, eu estou nesse mercado aí há quase 22 anos, né, no mercado de seguro de crédito, e o que a gente vivenciou no ano de 2021, eu realmente nunca vivenciei no passado, até hoje. E o mais curioso é que nós estamos numa pandemia, né, que vem aí desde já de 2020. A gente vem nesse cenário de pandemia, onde a gente teve lockdown, onde a gente viu aí, né, vimos vários problemas, né, como no supply chain, por exemplo, que a gente vê aí os problemas que estão trazendo, enfim, muitos setores também que acabaram passando por uma certa dificuldade no período de lockdown também. Então, assim, a gente viu várias coisas. E aqui no mundo de seguro de crédito, o que a gente viu? E aí eu vou falar um pouco do ano passado, do ano de 2021. Nós vimos uma sinistralidade, e aí a sinistralidade é a relação do prêmio que a gente recebe versus o montante que a gente indeniza, né, que seria o sinistro. A gente viu a nossa sinistralidade em patamares baixíssimos, como nunca visto antes. O que é muito curioso para um cenário de pandemia, né? E isso a gente não viu isso somente aqui no Brasil, ou como eu falei, na América Latina. Todos os países da América Latina também tiveram o mesmo comportamento, mas na Europa, na Ásia, nos Estados Unidos, nós tivemos aí índice de sinistralidade tão baixos como jamais visto antes no mercado de seguro.
E aí, se você me perguntar, né, mas por quê? O que aconteceu? Eu vou te dizer que eu não tenho uma resposta. E a gente não tem uma resposta, a gente não consegue explicar. Porque quando começou a pandemia, a gente falou, nossa, a gente está começando uma pandemia, lockdown, todo mundo fechando, né? As empresas, muitas paralisaram até no começo, né, em alguns países, enfim. E aí a gente falou, poxa, vai aumentar a inadimplência, vai ser fatal, essa inadimplência ela vai acabar aumentando e isso vai afetar fortemente o mercado de seguro de crédito, porque a gente é crédito, né? Então, na verdade, o que a gente viu, principalmente no ano de 2021, foi algo fora do esperado. Nós vimos o inesperado. Uma inadimplência baixíssima, níveis de abertura de recuperação judicial, né, baixíssimos também, a gente realmente não consegue explicar. E esse momento de incerteza, ele traz uma mensagem importante. Vamos ter cuidado, vamos nos proteger. E aí eu acho que é onde o seguro de crédito ele tem um papel super importante, que é o papel de trazer a sustentabilidade para o negócio das empresas, para que as empresas continuem desenvolvendo seus negócios, continuem crescendo. O seguro de crédito está ali para suportar e apoiar essas empresas, evitando com que eles tenham aí algumas surpresas, caso venha a ocorrer, em virtude dessas tantas variáveis que estão nos cercando e trazendo Sim. tanta incerteza aí para o mercado nacional e internacional. Como é que você chegou, né, a esse mercado? Como você mesmo disse, são mais de 20 anos na Coface, fora os mais anos de experiência como administradora. Fala um pouquinho sobre o início da sua carreira e a sua chegada na Coface. Eu caí de paraquedas, né? Eu nunca pensei nunca pensava que eu ia trabalhar numa seguradora, não era algo que eu me formei na faculdade, eu falei, vou trabalhar numa seguradora. Não, eu caí na seguradora, né? E dizem as pessoas que trabalham em seguro que quem entra no seguro não sai mais, porque se apaixona e acaba ficando. Eu acho que foi o que aconteceu comigo no seguro de crédito especificamente. Bom, eu fiz administração de empresas com ênfase em comércio exterior, porque eu sempre gostei muito do mercado internacional, né? E naquela época que eu fiz eu sempre gostei muito de relações internacionais e eu me lembro que eram poucas faculdades na época, né, que eu entrei na faculdade que tinha relações internacionais. Então eu falei, bom, eu vou fazer administração de empresas e depois eu vou fazer aí mais focado ali uma ênfase em comércio exterior, né? Então eu pude fazer isso para eu conhecer um pouco mais desse mercado internacional. Então eu fiz a administração e eu escolhi a administração de empresas porque eu sempre achei que a administração ela traz um leque muito grande de oportunidades, de caminhos para poder você escolher um e seguir, né? Então, quem faz administração pode fazer RH, pode fazer marketing, ela dá diversas possibilidades, né? Não é específica. Dentro da administração, você pode escolher um nicho e seguir o que você quiser, mas ela te dá uma visão muito ampla. Então, por isso eu escolhi a administração e eu tinha essa vontade desse enfoque mais em relações internacionais do comércio exterior. Quando eu terminei a faculdade, eu logo ingressei aí num MBA de Comércio e Finanças Internacionais, né? Eu fiz na FGV, e surgiu para mim uma oportunidade na SBCE, que era a Seguradora Brasileira de Crédito à Exportação, que foi a primeira seguradora de crédito do Brasil, né, que foi fundada em 97, apareceu uma oportunidade na SBCE, a qual a Coface era a maior acionista ali individual, e também tinha como participação o Banco do Brasil, o BNDES, né, e outras seguradoras também privadas naquela época, quando eu entrei. E, nesse momento, a SBCE ela prestava um serviço para o governo federal, analisando as operações estruturadas do governo, porque o governo ele tinha o Fundo de Garantia de Exportação,
para suportar as exportações brasileiras, e a SBCE ela somente prestava um serviço para o governo federal, fazendo as análises das operações para poder o governo analisar, aprovar ou não a operação, e aí, com isso, lastrear essas operações com o Fundo de Garantia de Exportação. Então, foi aí que eu comecei como analista de crédito, fiquei aí nessa área mais ou menos uns 5 anos, e foi uma grande escola para mim, e em 97, 98, a COFACE, conversando aí com os outros acionistas também privados da SBCE, ela aumentou a participação dela, e aí ela ficou como a majoritária, com 75%, e os outros acionistas minoritários, Banco do Brasil e BNDES, né? E aí chegou um momento em que tomou-se uma decisão de que toda essa operação de curto prazo, que seria lastreado, né, pelo lastro privado, que não era prestação de serviço, ela mudaria para São Paulo e se juntaria aqui com a COFACE, com o doméstico, e viraria uma única empresa, né, fazendo exportação e também o seguro de crédito doméstico. E foi aí que eu vim para São Paulo, e naquela época eu vim como diretora técnica da companhia, então eu era responsável por toda a parte de sinistro, de subscrição, análise de crédito, né? Toda essa parte ficava comigo, e também pela área de atendimento a clientes, e a partir dali eu fui crescendo também dentro da COFACE, porque eu conhecia muito a exportação, e aí eu passei também a ficar responsável pelo doméstico, então a gente ficou com uma operação maior, uma estrutura maior também, e em 2011 eu fui nomeada a presidente da COFACE do Brasil, né? O meu antecessor, que ficou 2 anos, né, antes de mim, era um francês, uma pessoa brilhante que trabalhava já no grupo COFACE há muitos anos, e a sua última passagem depois da França foi pela Alemanha, e aí ele recebeu um convite para assumir a presidência do Brasil. Ele assumiu a presidência do Brasil no comecinho de 2010, e quando chegou em 2011, ele foi convidado a voltar para o grupo e assumir uma posição global de diretor de risco global. E aí ele ficou só 2 anos no Brasil e teve que voltar, e eu acabei substituindo ele aí como CEO da COFACE do Brasil. E aí eu comecei uma nova temporada na COFACE, né? Um novo momento como CEO. E aí as pessoas sempre me perguntam, principalmente as mulheres, e falam assim, nossa, mas não te deu um frio na barriga, né, de você ser a presidente da COFACE? A COFACE ela é líder de mercado desde a época da SBCE, né, porque aí hoje a gente é todo COFACE, não tem mais o nome SBCE, a gente fez um merge das 2 empresas em 2020, então, eles falaram, poxa, mas não te deu um frio na barriga? Porque naquela época eu tinha 34 anos, né? Eu era jovem, mas eu conhecia muito bem o negócio, já estava na empresa há muitos anos, e aí eu era jovem, mulher, e sempre me perguntavam isso, né? Você não ficou com medo? O frio na barriga, eu vou te falar que sempre dá. Quando você pega um desafio novo, a gente não vem sabendo tudo 100%. Algumas coisas você vai aprender na posição nova que você vai assumir. Por isso que dá o frio da barriga, e por isso que dá uma motivação, porque você tem algo para você se desafiar também, né? Para ver até onde você vai, né? Isso é interessante. E aí eu assumi essa posição, deu friozinho na barriga, mas enfim, eu acho que quando você tem uma equipe, uma boa equipe que está com você para o que der e vier, que trabalha como time, eu acho que isso daí não tem como dar errado, sempre vai dar certo. Óbvio, tem muito pelo meu esforço, obviamente, porque eu trabalhei muito, e também eu não sei se eu não chegaria na presidência da COFACE do Brasil se eu não tivesse me dedicado muito
e demonstrado muito o Ah. meu trabalho e a minha capacidade. Eu acho que eu não teria chegado aí. A gente sabe que uma meta, eu acho que de todas as mulheres que trabalham fora, porque a gente sabe que tem um trabalho em casa, mas as que trabalham fora, é buscar essa igualdade, né, no mercado de trabalho. E você não só se tornou uma referência, como você foi pioneira, né? Você foi, talvez, eu acho que se não me engano, me corrija se eu estiver enganada, a primeira mulher a assumir uma liderança em uma seguradora, né? Eu queria saber de você o seguinte, qual a importância, né, de existir mulheres líderes cada vez mais nesse mercado? Quando a gente olha, né, o passado, e aí, no momento em que eu assumi, por exemplo, a presidência da COFACE do Brasil, e aí, quando eu olhava ao redor, eu não via mulheres, né, que estavam na mesma posição que eu, realmente era um pouco frustrante para mim, né? E aí, naquele momento, eu acho que foi onde me deu aquele clique de pensar assim, gente, mas por quê, né? O que está acontecendo que as mulheres não estão? Por que eu estou sozinha hoje aqui, não tem mais ninguém? E, na verdade, para responder a sua pergunta, eu acho o seguinte, eu acho que eu sou muito de levantar a bandeira da diversidade e inclusão. Eu acho que pessoas pensando diferente, a gente faz coisas diferentes, porque o mercado ele é assim, o mercado ele é mutante, ele está sempre mudando. A gente não vai sair do lugar se a gente sempre fizer a mesma coisa. A gente tem que evoluir, tem que inovar. A gente precisa ter gente pensando diferente, porque é assim que a gente transforma, é assim que a gente sai do lugar, é assim que a gente inova, é assim que a gente cresce e que a gente evolui, né? Que a gente faz a empresa evoluir, e nós mesmos, né, como profissionais. Então, eu acho de suma importância os mais diversos, né, tipos de pessoas assumirem posições estratégicas dentro da companhia, por pensar diferente e trazer essa diversidade que vai trazer a inovação e o novo para dentro da companhia, que vai gerar a transformação, né? E também é muito importante a gente ter esse equilíbrio entre as mulheres e homens, né? Porque só os homens podem ocupar posições estratégicas dentro da companhia. Porque eu vejo que as mulheres, elas têm algo diferente. E aí, não estou generalizando, né? Não estou criticando os homens, não é isso, e nem generalizando, mas eu acho que nós temos alguns skills que são diferenciados. Um olhar diferente para pessoas, um olhar diferente para essa questão da diversidade e da inclusão, um olhar diferente para a equidade, um olhar diferente de como lidar com pessoas. E cada vez mais no mercado de trabalho, os soft skills, né, que é como você se relacionar, como você tratar seus funcionários, como você fazer os seus funcionários crescerem, como você identificar os seus talentos e trabalhar os seus talentos, né? Cada vez mais isso ganha importância. É isso que vai movimentar o mercado daqui para frente. É isso que vai transformar o mundo daqui para frente, né? É essa transformação, é essa diversidade. Então, eu acredito muito que as mulheres elas têm sim um olhar diferente. Eu sempre falo que nós somos multitasks, né? Então, assim, olha, eu sou casada, eu tenho um filho de 7 anos, eu fui uma mãe mais velha, digamos assim, mas quando eu fui mãe, eu estava na presidência da COFACE do Brasil. E me atrapalhou ser mãe? De forma alguma. Eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou dona de casa e eu sou hoje CEO Latam da COFACE. Se você pudesse dar uma dica, uma mensagem, deixar uma mensagem para mulheres que estão nos assistindo, que também, né, estão no dia a dia trabalhando, também mães ou querem constituir família, qual dica você dá para as mulheres que estão hoje querendo conquistar o seu espaço, sejam elas na área que você atua, como no ambiente corporativo de uma forma geral? Que eu deixo para as mulheres é o seguinte: primeiro, acredite em vocês, acredite no potencial de vocês. Eu sempre conto uma historinha
que se tem um homem e uma mulher, e existe uma vaga, digamos, de um diretor de uma companhia, e tem um homem e uma mulher que estão ali preparados para assumir essa posição, o homem, digamos que ele está lá, tecnicamente, ele está 50% preparado, mas ele vai lá para o chefe dele e ele vai falar, eu quero essa posição porque eu estou 100% preparado, eu quero esse desafio e tudo mais. A mulher, ela pode tecnicamente estar 100% preparada, mas ela vai falar assim, ai, será que eu sou capaz? Puxa, mas eu nunca fui diretora, eu vou ter uma equipe gigante. Então, assim, não deixe o medo te atrapalhar. O medo, ele é o nosso maior inimigo. Ele é quem faz a gente ficar em inércia, a não sair do lugar. Coloque o medo do lado, acredite em você e vá em frente, porque você é capaz. Se você está 100% tecnicamente preparada, vá em frente, porque uma coisa eu posso dizer, ninguém está 100% preparado para assumir nenhuma posição. O que a gente precisa é acreditar na gente, acreditar, ter fé e seguir em frente, porque a gente é capaz. E um pouco mais, Maria Rita, que eu poderia dizer é o seguinte, não fiquem com medo de deixar o filho em casa ou na escola, porque eu converso com muitas mulheres e sempre tem aquela culpa, né? Que vem aí nas costas, né? Poxa, mas eu trabalho o dia todo fora e eu não tive tempo para ficar com meu filho. Não pensa assim. Os momentos que você passa com seu filho, aproveite e torne esses momentos mágicos e intensos, e eles vão ser suficientes. Antes de eu querer saber, né, o que é que você faz no seu final de semana, né, saber o que é que você faz nas horas vagas, eu fiquei curiosa, né? Você falou sobre os desafios e eu acho que é um grande desafio também como líder as equipes, né? Você, no seu caso, por exemplo, você não só lidera pessoas aqui no Brasil, como em outros países. Como é que fica essa liderança? Por exemplo, quantas pessoas estão embaixo do seu guarda-chuva? E como é que é liderar pessoas de culturas diferentes, países diferentes? A gente sabe que em uma sala existem pessoas já tão diferentes. Imagine pessoas que trabalham em diversos países, de diversas idades, formações, enfim. Fala pra gente sobre isso um pouquinho, Marcele. Bom, na América Latina, a gente tem aproximadamente 500 funcionários, né? A gente tem presença em 7 países, nos principais países da América Latina, e realmente é uma diversidade cultural muito grande. Então, assim, os mexicanos são diferentes dos argentinos, que são diferentes dos brasileiros, e por aí vai. O que eu posso dizer com essa experiência, né? Eu acho que o importante é a gente entender e compreender um pouco a cultura de cada país, para poder você começar a entender também as pessoas, né? E você saber trabalhar com essas pessoas, olhando um pouco a cultura que cada uma delas está inserida. Eu acho que esse é o grande ingrediente para que a gente consiga, numa posição, por exemplo, em que a gente está gerindo aí várias culturas diferentes, eu acho que esse que é o ingrediente E principal. como é o seu dia a dia? Fala um pouco sobre a sua rotina de trabalho. Vou dizer o seguinte, tem um dia a dia antes da pandemia e um dia a dia pandemia. São dia a dia diferentes, porque hoje a gente está indo somente 2 vezes ao escritório, né? Na verdade, a gente colocou, na América Latina, a gente colocou uma política híbrida de trabalho, a qual nós temos que ir à oficina 2 vezes por semana, né? Então, os 3 dias da semana em home office. Eu acho que a gente aprendeu isso com a pandemia e viu que isso funciona, e isso trouxe muitos benefícios também para todos os funcionários que perdiam aí 4 horas no trânsito, 2 para ir, 2 para voltar, e agora estão utilizando esse horário para outras coisas, né? Para fazer uma atividade física ou para aprender um idioma. Então, hoje a gente está indo pouco ao escritório, mas eu vou te dizer que o meu dia a dia hoje, nesse momento em que a gente está aí nesse novo modelo de trabalho híbrido, hoje eu passo muito tempo na frente do meu computador. Então, a tela do meu computador hoje é o meu amigo o dia inteiro, né? Eu fico o dia inteiro praticamente na frente dele. Mas, assim, o que eu posso dizer é que o meu dia a dia hoje é um dia a dia intenso,
porque, e eu tenho conversado também com outros executivos, né, outras pessoas, e que têm falado mesmo que isso foi algo que veio junto com a pandemia, né? Você trabalha de casa, mas também a gente está numa rotina muito intensa, porque você não sai do computador, você tem uma reunião seguida da outra, né? Então, o que é muito importante é a gente se educar para deixar lá no seu Outlook um espaço do seu almoço, o espaçozinho ali entre reuniões, uma e outra, para que você possa dar uma caminhada para buscar uma água ou tomar um café e voltar. Então, e essa disciplina é muito importante a gente fazer. E eu tenho tentado fazer isso, colocar aí alguns pequenos horáriozinhos, minutos, né, travados de 5 ou 10 minutos para poder tomar um café, uma água, para poder a gente sair aí dessa tela do computador. Mas o meu dia a dia é esse, é o dia inteiro praticamente em reunião. Já comecei a ter algumas reuniões presenciais que eu adoro e curto, porque eu estava sentindo muita falta de estar ali com clientes, né, face to face. Eu acho que é diferente do que a gente está numa tela de computador, mas é um dia intenso. E aí o meu dia, na verdade, ele não acaba às 6, porque eu tenho os outros países também, eu tenho o México que está 3 horas à frente da gente, aí tem Equador, Colômbia, que estão a 2 horas à frente da gente, então eu acabo trabalhando um pouquinho mais, mas o que eu posso dizer é que eu estou super feliz, eu assumi essa posição de CEO Latam em setembro, né? Antes eu tinha deixado a Coface do Brasil, no comecinho do ano, e aí eu assumi uma posição de COO nos Estados Unidos, numa posição regional, North America. Foi uma curta temporada, mas foi uma temporada... Como é que foi? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Na verdade, se não fosse a pandemia, eu já teria feito essa mudança antes, né, em 2020, mas aí a pandemia acabou atrasando um pouco essa transição. E aí eu fui nomeada como COO North America e eu cheguei aí para os Estados Unidos porque o meu filho ele estava tendo aula online, meu marido trabalhando remoto, então a gente falou, bom, a gente pode ir para lá até sair o nosso visto de trabalho, né? E aí eu tinha uma entrevista que estava agendada desde janeiro para outubro no consulado para poder tirar o visto aí de trabalho. Então a gente foi para lá. Ficamos só alguns meses até as aulas presenciais do meu filho voltar, o que foi muito importante, porque eu tive a oportunidade de ir para o escritório lá, conhecer as minhas equipes, né, que eu tinha 7 áreas embaixo de mim, na Regional North America, que pega Estados Unidos e Canadá. Então, assim, foi uma curta temporada, mas foi uma temporada intensa, de muito aprendizado, né? Acho que eu consegui deixar também algumas coisas nessa minha passagem por lá, fiz grandes amigos, grandes amizades, aprendi muito, foi uma experiência incrível conhecer melhor o mercado norte-americano, que é totalmente diferente da gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem a SUSEP, é um órgão regulador para o Brasil inteiro. Lá, para os Estados Unidos, são 50 estados, seriam como 50 órgãos reguladores, seriam como 50 SUSEPs para você aprovar o produto. Totalmente diferente. Então, é um outro tipo de desafio, né? Então, realmente foi um grande aprendizado essa minha temporada lá. E aí eu recebi esse convite do Grupo Coface para assumir a posição de CEO Latam, porque quando eu estava como presidente da Coface do Brasil, eu tinha 2 chapéus, o chapéu de presidente de Coface Brasil e também o chapéu de diretora de planejamento estratégico para a América Latina. Então, eu já conhecia a América Latina, os países, né, os desafios, a estratégia, o que a gente precisava fazer para crescer, né? Eu estava muito envolvida na estratégia. E aí, a CEO Latam, a minha antecessora, ela se aposentou, e aí o grupo resolveu me ligar e me fazer esse convite, a qual eu fiquei super feliz, né? Então, eu acabei indo e não indo para os Estados Unidos, porque eu não me mudei oficialmente para os Estados Unidos, passei só uma temporada lá e depois voltei, né, para o Brasil. E aí, com essa nova posição, eu vou ficar baseada aqui no Brasil, até porque o Brasil é a nossa maior operação da América Latina, né? Então faz todo sentido também que eu fique aqui no Brasil.
Quando você fala maior operação da América Latina, a gente consegue chegar em números, por exemplo, para a gente entender? O Brasil ele representa aproximadamente 32% do faturamento da COFACE na América Latina, né? Então, ela é um país representativo, né? E eu sempre falo assim, o Brasil, ele afeta os números da América Latina inteira. Então, se o Brasil vai bem, no final do ano a gente vai ter um número bom da América Latina. Se o Sim. Brasil for mal e todos os outros forem bem, a gente não vai ter um número tão bom. Então, o Brasil ele realmente ele tem um peso pela dimensão, pelo potencial, né? O Brasil é um país enorme, cheio de riquezas, então ele tem aí um peso dentro da receita da América Latina. Hoje, a COFACE do Brasil, a gente fatura aí ao redor de 190 milhões de reais, né? O seguro de crédito do Brasil, ele ainda é um mercado não muito grande, né? A gente está falando aí de aproximadamente 700 milhões de reais de prêmio, o que é pouco. Quando você compara com o seguro garantia, a gente está falando aí um total de prêmio de mais de 3 bilhões de reais, né? Então, quando você compara o seguro garantia com o seguro de crédito, no Brasil, por exemplo, a gente vê que ainda é um mercado que tem muito para crescer, né? Tem muito potencial. E o que a gente precisa é que as empresas elas conheçam esse produto, porque ainda muitas empresas não conhecem as vantagens e os benefícios do seguro de crédito. Ou seja, também é um mercado que oferece muitas oportunidades para o profissional de administração. A gente pode dizer isso? Sim, muitas oportunidades. E eu te falo assim, o mercado de seguro de crédito ele é carente de profissionais que conheçam, né, esse produto e esse mercado. Então, tem aí muita oportunidade para quem quiser, para entrar nesse mercado, conhecer, porque faltam pessoas aí com conhecimento especializado nesse tipo de seguro, não só no Brasil, mas como em toda a América Latina. Perfeito, Marcela. A gente já está chegando ao final do nosso programa e antes da gente pedir a dica de leitura, que tem se tornado já uma tradição aqui nos nossos programas, eu quero saber o que é que você gosta de fazer na sua hora livre, né? No final de semana, quando você está descansando. No meu final de semana, eu gosto muito de ficar com meu filho e dedicar o final de semana para ele. Então, a gente vai no cinema, a gente gosta muito de cinema. Então, assim, eu sou uma expert em todos os filmes infantis que saem, eu conheço todos. Então, a gente gosta muito de ir no cinema, enfim, a gente gosta muito de ir a parques também. O Parque Ibirapuera é um parque que a gente gosta muito. Enfim, é ficar com a minha família, com meu marido e principalmente com meu filhinho, né, que tem 7 anos, e o final de semana é 100% para Dedicada a ele. ele. Bom, e a nossa dica de leitura? Você preparou alguma coisa pra gente? A gente normalmente pede aos nossos convidados, pode ser relacionado, né, à área de atuação, no seu caso, mercado de seguro de crédito, ou pode ser um título qualquer que tenha te comovido, que você ache fundamental as pessoas conhecerem. Olha, é um livro que eu li recentemente, e aí eu recomendo para quem quiser, é um livro ele se chama O Sistema Amazon. Então, ele mostra, porque a Amazon, né, principalmente com a pandemia, a Amazon é uma potência, né? Quando a gente olha os números da Amazon, é impressionante os números dessa empresa e a evolução do crescimento da Amazon, né? Então, eles são, assim, é realmente uma empresa que é fantástica. E aí, eu fiquei sabendo, através de um amigo, né, que tinha esse livro, ele tinha me indicado esse livro, até o nome em inglês é The Amazon Management System, alguma coisa assim, e aí ele tinha indicado esse livro, e é um livro super, super, super interessante, porque o autor, ele conta ali para a gente os 6 fundamentos que levaram a Amazon a ser a maior empresa do mundo de hoje, né? E é uma leitura assim super interessante, e esses fundamentos eles são assim bem interessantes, e são fundamentos que
nós podemos, qualquer um de nós podemos trazer esses fundamentos para dentro das nossas empresas também. Pô, eu quero te agradecer muitíssimo, não só por essa dica de leitura, mas também pela sua entrevista aqui no ADM.co. Marcele, um prazer ter você aqui, foi um prazer conhecer um pouco mais sobre o mercado de seguros de crédito. E vale lembrar que a Marcele, como eu falei no início, é administradora registrada no CRA do Rio de Janeiro. A gente tem aqui como principal premissa chamar sempre CEOs, líderes, diretores executivos, fundadores que sejam administradores e registrados nos conselhos regionais aqui do Brasil. Então, fica aqui o meu agradecimento para você. Obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com você, com todos vocês. Uma honra para mim estar aqui. Um grande abraço e super obrigada. E obrigada a você que ficou conosco em mais um ADM.co. Espero que vocês tenham gostado. Escreva aqui nos comentários o que vocês acharam, nos siga nas redes sociais. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreva agora e não esqueça de ativar as notificações no sininho aqui embaixo. Até o próximo ADM.co.